Olá, meus irmãos amados e queridos, sejam todos bem-vindos a mais um presente diário para a glória do nosso Deus. Aqui no livro de Salmos 51:10, a palavra de Deus diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esses salmos que Davi fez, ele fez quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, que veio até a ele depois dele ter possuído, Batseba. E você sabe muito bem que Davi ele cometeu esse pecado e pensava que esse pecado estava oculto diante de Deus. Sim, esse pecado estava oculto diante dos homens, mas diante de Deus não estava. Então Deus envia o profeta Natã e Natã cria ali uma parábola, cria ali uma história e mostra para Davi claramente que quem havia cometido o pecado de iniquidade contra o Senhor era Davi, que ele era digno de morte. Então, quando ele recebe essa palavra do profeta Natã, ele faz esse salmo de número 51, que é um salmo de confissão, é um salmo de arrependimento, é um salmo onde Davi pede que Deus se compadeça dele, é um salmo onde Davi pede para Deus para que Deus lave ele, purifique ele do pecado que ele havia cometido. É um salmo, meus irmãos, de confissão e arrependimento, Davi pede que Deus venha purificar o seu coração. Davi pede que ele venha ser perdoado dos seus pecados. Davi pede que Deus não retire dele o seu bom espírito, que Deus não retire dele a alegria da salvação. Então, ele diz no versículo de número 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É um coração puro, meus amados irmãos, que Deus espera de cada um de nós. É um coração puro que Deus tem prazer quando Ele olha lá dos céus, da sua habitação, e contempla no Filho dos Homens coração honesto, coração íntegro, coração que o sirva, coração que guarde os seus mandamentos, que tem prazer nas suas palavras. E nós sabemos que o nosso coração, meus irmãos, não é puro diante de Deus. Que no nosso coração, às vezes, ele tem perversidade, às vezes ele é acometido por algum tipo de mal que desagrada ao Senhor, e que o nosso coração, meus irmãos, é enganoso e desesperadamente corrupto, como diz a palavra de Deus. Então, quando o homem e quando uma mulher, ele tem consciência dos seus pecados diante de Deus, ele resolve, decide no coração a não permanecer daquela mesma forma, a não viver na prática do pecado, a não viver na ilusão que o pecado causa no coração do homem, porque o pecado é ilusório, o pecado é algo que traz desgraça para a vida do homem. Então Davi, no versículo de número 10 de Salmo 51, ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu preciso ter um coração purificado diante da tua presença, Senhor. Davi estava dizendo. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa oração nesse momento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração temente, um coração que guarde a tua palavra, um coração que saiba ouvir a tua voz e obedecer os teus retos e bons caminhos. Ah, meus amados irmãos, Davi aqui deseja purificação dos seus pecados. Davi aqui deseja não só a purificação, mas a alegria novamente, de ter o Senhor, de ter o Espírito de Deus na sua vida, E Davi aqui, ele deseja um coração novo, E esse coração novo, meus irmãos, não é uma criação humana, não é algo que o homem pode nos dar, é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus, é algo que só o Senhor pode nos dar. Então Davi aqui pede a Deus, clama a Deus que Deus dê um coração novo, que Deus renove dentro dele um espírito inabalável. O que Davi estava querendo aqui, meus irmãos, era um coração sincero, era um coração íntegro, era um coração temente, era um coração agora, meus irmãos, que não estava mais disposto a pecar e a esconder o seu pecado, a pecar e a abafar o seu pecado, porque Davi sabia que quando a nossa iniquidade está oculta dos olhos humanos, dos olhos de Deus, ela está patente e clara. Que nós venhamos temer, meus irmãos, o nosso Deus, que esse seja
o nosso clamor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração que te louve, um coração que te agrade, um coração disposto a fazer a tua vontade, um coração disposto a obedecer o Senhor, custe o que custar. Que nós venhamos pedir para Deus um coração purificado, um coração renovado e um espírito inabalável, um espírito temente a Deus, um espírito que não é abalado pela iniquidade do pecado, que não é abalado pela perversidade do coração, mas um espírito que está ligado com o Senhor, um espírito que tem prazer nas leis do Senhor, um espírito que tem prazer em obedecer, um espírito inabalável na presença de Deus. É um homem e uma mulher que não teme a nada, que não esconde a nada, que obedece a Deus e que faz a vontade do seu Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria no teu povo, ó Deus, cria nesses irmãos que agora estão ouvindo essa mensagem, ó Deus, um coração puro diante da tua presença. Renova dentro de cada um de nós o nosso espírito, para que nós possamos te agradar. Fecha teus olhos, vamos agradecer ao nosso Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia e Pai de amor. Graças te damos nesse momento, ó Deus, porque só tu pode fazer por nós o que homem nenhum pode fazer. Só tu, Senhor, pode nos dar um coração puro diante da tua presença. Só tu, Senhor, pode fazer algo sobrenatural na minha vida e na vida dos meus irmãos. Só tu, Senhor, pode dar a mim e ao teu povo um espírito inabalável, um coração temente, um coração obediente, que te adore, que te louve e que te glorifique em todos os momentos, um coração cativo às tuas vontades e aos teus desejos. Pai, nós te pedimos agora nesse momento, compadece de nós, segundo as multidões das tuas misericórdias. Guarda esse meu irmão, guarda essa minha irmã, segundo a bondade que há em ti, Senhor, pois só o Senhor é bom, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que o Senhor nos abençoe para a glória do seu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém.